Bom dia a todos. Só um instante, coronel. Vossa Excelência poderá observar o seu tempo ali naquele cronômetro para que possa controlar a sua fala. Peço que zere o tempo para que ele possa reiniciar a sua fala. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado Arthur Maia, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Magno Malta, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nessa sessão, manifestando o meu respeito a vossas excelências. Nessa oportunidade, acho importante trazer a minha trajetória dentro das Forças Armadas. Sou tenente-coronel do Exército, tenho 27 anos de serviço e atuei em várias unidades operacionais. Fui observador militar nas Nações Unidas no Chipre e também fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado-Maior no Exército Americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da Ajudança de Ordens da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha a minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º desse referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da Presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas: execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministro do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Neste momento, com devido respeito a vossas excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo desta sessão. Como é de conhecimento de vossas excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço
Esclareço essa questão para que Vossas Excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio, em relação a questionamentos que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado, sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira. Diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10405. Abro aspas. Por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação de deflagração de ação penal. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Orador inscrito, deputado Rubens Pereira Júnior. Senhor presidente, se o senhor Mauro Cid falasse hoje, acabava os trabalhos da CPI. Não precisava investigar mais nada. Bastava que ele quisesse contribuir com a investigação, porque ele viu tudo, ele ouviu tudo e ele sabe de tudo. É incrível como onde havia um malfeito do Bolsonaro, lá estava Mauro Cid. Onde havia um malfeito do Bolsonaro, lá estava o Mauro Cid. É por isso que são tantos inquéritos que o senhor hoje responde perante o Supremo Tribunal Federal. Rachadinha, aí diz que não, a atribuição era cuidar da vida financeira do presidente. Joia, aí ele diz, não, era a minha tarefa receber presentes. Ué, joia? Milionária? É um simples presente? O Lula recebeu um triplex? Senhor presidente, acabei de ser atrapalhado, incomodado, importunado. Eu pediria que o senhor acrescentasse o tempo para ver se isso educa aos mal educados. Daria um minuto a mais a Vossa Excelência. Vossa Excelência está correto. Senhor presidente, aí o outro vem com brincadeira. Por favor, vamos continuar, deputado. Continue. Senhor presidente, eu não quero tempo de Vossa Excelência, eu quero respeito e educação. Tempo quem conduz é o presidente. 15 minutos, presidente. Deixa meia hora, então, para ele falar. Pois não, deputado. É que
que na hora Presidente, que fala... era 1 minuto a mais, o senhor deu 2 minutos a mais. Eu dei 2 minutos que tiveram 2 interrupções. Então tá bom. Senhor presidente, é que na hora que fala em rachadinha, joia, começam as interrupções. É que nem o sítio, né? Mais 1 minuto. O objetivo é impedir que a gente fale, senhor presidente. Não vai fazer muita diferença. Quando se fala de malfeito de Bolsonaro, lá está Mauro Cid. Rachadinha, joia, vazamento de inquérito sigiloso. Lá está o Mauro Cid. Milícias digitais, lá está o Mauro Cid. Fake news, lá está o Mauro Cid. Atos antidemocráticos, lá está o Mauro Cid. E ele tentou dizer aqui o que era o papel do ajudante de ordem. E duas passagens na fala inicial dele merecem a atenção de todos nós, senhoras e senhores congressistas. Uma, ele diz: não estava na minha esfera de atribuições analisar as propostas, projetos ou demandas trazidas. Ele recebia as propostas, as demandas e não apreciava. E o que é que ele fazia com essas demandas que ele recebia? É a segunda parte da fala inicial dele que merece registro. Ele encaminhava para os setores competentes. Ele recebe uma minuta golpista. Segundo ele, na sua defesa, ele não avalia a minuta golpista. O que ele faz? Encaminha para os setores competentes. Encaminha, sabe para quem, senhoras e senhores congressistas? Para o ex-presidente agora inelegível, Jair Bolsonaro. Essa era a tarefa dele. Pegar as informações e repassar para o presidente. Segundo ele, sem sequer apreciar, não questionávamos o que era tratado das reuniões, nas ligações, nas mensagens. Infelizmente, o integrante do Exército com uma carreira brilhante quer fazer crer que era apenas um carregador de pasta. Quer fazer crer que era apenas um carregador de pasta. E o ajudante de ordens se transformou no cumpridor de ordens. Ordens no sentido de executar a rachadinha, de recuperar a joia apreendida, de vazar o inquérito sigiloso. O ajudante de ordem que vira um cumpridor de ordem, é por isso que o senhor está sentado aqui, Mauro Cid. Se não, vejamos, no seu celular apreendido pela Polícia Federal, tem a minuta golpista. Uma minuta de GLO, de decretação de estado de defesa e de estado de sítio, para impedir a posse do presidente Lula, legitimamente eleito. Quando o senhor recebe a minuta golpista, o senhor deveria ter estancado naquele momento qualquer tipo de acesso que aquelas pessoas tinham ao senhor. Mas pelo contrário, tanto o senhor não estancou, que diversos outros golpistas se sentiram no direito e com liberdade, com proximidade, para tratar de ainda mais desse assunto com o senhor. Quem tratou desse assunto com o senhor? Coronel Lawande, que havia sido seu professor. Quem tratou desse assunto com o senhor? Tentativa de golpe, Sargento Luiz Marco dos Reis. O deputado Abílio, numa tentativa infantil de constranger um parlamentar que usa o seu direito de fala, que aguarda durante muito tempo, fica gravando o deputado. Tá me achando bonito, deputado? É para levar para casa para poder ficar me admirando depois? Esse papel de brincar aqui não cabe no Congresso Nacional, não cabe no parlamento sério. O deputado Abílio confunde brincadeira com momento de trabalho. O senhor pode ter tempo a perder, eu não tenho não. O senhor pode ter tempo a perder, eu não tenho não. É um desrespeito ficar gravando aqui enquanto a gente fala, senhor presidente. Eu vou lhe mandar uma foto para o senhor botar no seu quarto. Deputado Abílio, Senhor presidente, eu vou pedir para vocês parar essa filmagem. Deputado, eu vou pedir para Vossa Excelência parar essa filmagem. Abílio é demais. Parar essa filmagem, deputado. Veja bem. Abílio vai ter lágrimas. Não tem condição da gente trabalhar desse jeito. Vossa Excelência, deputado, veja bem. Se Vossa Excelência depois poderá utilizar a filmagem aqui do plenário, mas eu faço um pedido que eu estou fazendo a Vossa Excelência. Eu estou fazendo um pedido a Vossa Excelência. Entenda como um pedido meu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, por favor, prossiga, deputado. A pedido do senhor. Muito obrigado, deputado. Fico feliz pelo prestígio que eu tenho com Vossa Excelência. Muito obrigado. Todo esse objetivo é para fazer, Mauro Cid,
com que o senhor não reflita sobre o que de fato está acontecendo. O que de fato está acontecendo é que o senhor já foi abandonado. O senhor está sozinho agora. O que de fato está acontecendo foi o que disse o ex-presidente Bolsonaro no dia 18 de maio de 2023. Cada um siga a sua vida agora. O senhor segue assumindo todas as culpas e as responsabilidades para não se defender, escondendo, quando o senhor poderia estar contribuindo. O senhor quer fazer crer que é um carregador de pasta, mas não. O senhor organizava as lives, inclusive aquelas que divulgavam fake news. O senhor também participava, passando os slides na reunião com os embaixadores, que tornou inelegível o senhor Jair Bolsonaro. E o seu e-mail foi usado por uma empresa para receber doação eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. Essa ligação é gigantesca. E tinha estudos para dar suporte jurídico à quebra democrática. Eu me lembro de um voto do ministro Gilmar Mendes, onde ele diz que para falta de voto não tem remédio jurídico que dê jeito. Para tentar interromper o presidente Lula de tomar posse, tentaram de todas as formas um golpe de Estado. Tentaram colocando bomba no aeroporto, tentaram com minuta golpista de GLO, tentaram invadindo a sede dos três poderes, num grave atentado à democracia. E isso tudo o senhor participou diretamente. Em todos esses momentos o senhor participou diretamente. Hoje, o senhor vestido com essa farda, infelizmente, o senhor envergonha o Exército Brasileiro, após ter jogado sua carreira no lixo. O senhor, tal como seu pai, seria general. O senhor foi um aluno brilhante por onde o senhor passou. O senhor deveria ter ido para os Estados Unidos e não ter sido ajudante de ordem para cumprir ordens ilegais, manifestadamente ilegais, que lhe trouxeram como herança, hoje, 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas aumentando. Mais investigações vindo. De fiel assessor, o senhor vira agora bode expiatório. De fiel assessor, o senhor agora vira bode expiatório, onde só o senhor está respondendo por atos que o senhor sabe que o senhor não era o autor intelectual. Ajudante de ordens. O que nós queríamos era que o senhor dissesse quem dava as ordens para o senhor, que não era o GSI. Quem dizia o que fazer com a minuta golpista? Quem dizia o que fazer com as tentativas de intervenção? É por isso que o senhor falava, não, o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército. Aqui é a quebra de sigilo telefônico do senhor, que o senhor não pode dizer que o senhor não disse. Quando perguntava, não vai ter golpe não, a senhora dizia, infelizmente não. Quando perguntava, tem que fazer alguma coisa, o senhor falava, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era muita coisa acontecendo? Era a minuta golpista. O que era muita coisa acontecendo? Era uma bomba no aeroporto. O que foi que aconteceu? A tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. A Constituição garante, senhor Mauro Cid, o direito ao silêncio, com um objetivo, para o senhor não se incriminar. Mas o que eu queria aqui não era que o senhor se incriminasse. Eu queria era que o senhor se defendesse. E para o senhor se defender, basta o senhor dizer o que o senhor fazia com os pedidos de GLO que o senhor recebia. O que o senhor fazia com os pedidos de intervenção que o senhor recebia diariamente. Basta o senhor dizer isso. O senhor não vai estar se incriminando, vai estar se defendendo. Porque o que é que pode acontecer? A gente intensificar a investigação. E amanhã está sentado aí a senhora sua esposa. Não por ser sua esposa, mas porque na quebra do sigilo dela, mostra que ela também participou dos atos golpistas. E não é o que nós queremos e Ô, presidente, é demais. Aí, ó, o presidente falar da esposa, da família, não tem o mínimo de senso. Tudo bem que é liberdade, presidente, mas tem limite. Tem total pertinência. O pastor da Shopee.
Deputado, essa presidência não vai interferir na fala dos senhores parlamentares. A não ser que seja uma ofensa pessoal a alguém. Pela ordem. Né, que não tem pela ordem. Por favor, continue, deputado. Presidente, eu quero que deixe claro que isso não é uma ameaça. Presidente. Eu quero que deixe bem claro que isso não é uma ameaça. É uma estratégia de investigação. As falas reproduzidas na investigação pública sobre a senhora, sua esposa, são gravíssimas. Na conversa dela com a Ticiane Vilas Boas, é algo que essa CPI pode e deve sim avaliar se vai querer ouvi-las ou não. Se o senhor ajudasse a investigação, nada disso era necessário. Se o senhor se defendesse, nada disso era necessário. Mas, repito, de fiel assessor para virar bode expiatório, com a trajetória que o senhor tem, não é o desejo que nós queremos. O que nós queremos, de fato, é que, agora invertendo, tal como disse o ex-presidente ao senhor, que cada um siga a sua vida, se defenda, diga o que o senhor fez com todas as tentativas de GLO que o senhor recebeu, diga o que de fato o senhor fez com todos os pedidos de intervenção federal que o senhor recebeu, diga de fato qual era a transação financeira feita nos porões do Palácio do Planalto por meio de rachadinha, diga justamente quem lhe dava ordem para tentar liberar a todos os custos as joias, a quem o senhor vazou as informações do inquérito. Se defenda, senhor Mauro Cid. Ajude a esclarecer todos que participaram da tentativa de golpe no nosso país, do atentado à democracia. Faça valer esta farda que o senhor veste do Exército Brasileiro. É o pedido e o apelo que eu faço para que nós possamos avançar ainda mais na investigação. Muito obrigado, deputado. Presidente, pela ordem, eu queria fazer aqui um pedido, até de uma forma muito tranquila. Aqui nesta casa, Rubem, aqui nesta casa, neste plenário, deputado Rubens, nós temos um colegiado, gente, que há divergência. Presidente, nós temos um colegiado aqui com divergências. A deputada Jandira com o senador, agora há pouco, protagonizaram isso. Quer dizer, eles são oponentes do ponto de vista da política, mas convergem no respeito. E o que está acontecendo aqui, presidente, com o deputado Abílio é surreal, presidente. Eu queria fazer um apelo ao senhor e um apelo à oposição desta casa, até que os colegas aí advertissem o Abílio. Eu acho o Rubem com uma paciência fora do comum, meu irmão. Parabéns, porque eu não tenho... Mas por que o Abílio? Por que só o Abílio? E você também, vocês dois, a mim? É verdade. A mim, senador, quem mostra o desvio? Excelência, senador. Então, presidente, nós já tivemos aqui, eu vou finalizar, nós já tivemos aqui no Congresso Nacional, na CPI da pandemia, que foi uma CPI que teve uma projeção nacional muito grande, o ato extremo do presidente da comissão ter que mandar retirar um deputado de mandato da comissão, por conta da situação de intransigência e de balbúrdia que tentou instaurar na comissão. Eu acho que a gente não pode chegar a esse extremo na comissão. Agora, não dá também para banalizar e aceitar uma atitude com todo o respeito do deputado Abílio. Então, presidente, eu pediria aos colegas que dessem pelo menos a oportunidade os parlamentares usar a tribuna com devido respeito, que é o que o deputado Rubem se manteve. Parabéns ao deputado Rubem, porque está surreal isso aqui. Qual que é a acusação contra o Abílio? Senhores, a presidência entende que é um pressuposto elementar da democracia é a tolerância mútua. Nós temos que tolerar quando aquele que nós não concordamos está falando diferente daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos. Essa mesa vai agir contra ofensas pessoais dirigidas a qualquer parlamentar ou a qualquer depoente. Agora, eu quero dizer que também existem essas regras não escritas. Obviamente que não está escrito no regimento interno que um deputado não pode ficar do lado do outro que está falando, dando risada e fazendo piada. Isso não está escrito no regimento, mas obviamente que é uma atitude incongruente com o convívio parlamentar. Não dá
Obrigado, deputado. Vossa Excelência sabe, eu tenho apreço por Vossa Excelência, mas eu não posso admitir que nenhum parlamentar, seja Vossa Excelência ou outro, fique filmando o outro parlamentar, fique do lado dando risada do outro parlamentar que está falando, porque isso não contribui nem com os trabalhos e muito menos com a imagem dessa casa. Nós temos todos o dever de zelar pela imagem do Congresso Nacional e dessa CPMI. Então eu vou dizer que nós não vamos admitir esse comportamento de Vossa Excelência. Peço a Vossa Excelência, educadamente, que Vossa Excelência reveja sua posição. Peço a que nenhum outro parlamentar fique filmando, a não ser que seja um pedido do parlamentar, né? Pode ser que você peça a um amigo seu que o filme, mas que não sendo dessa forma, que nós não vamos admitir que um deputado está falando o outro, está aqui filmando a pessoa, não, sabendo que aquilo é uma jossa. Nós não podemos admitir isso. Então a mesa tem conduzido isso aqui com muita tranquilidade, com muita serenidade. Assim haveremos de continuar. E eu peço a todos, portanto, que evitemos esse comportamento de estar do lado de um parlamentar, mesmo que não seja falando nada, gesticulando, dando risada, fazendo ali uma forma de tumultuar a fala de quem está falando. Eu não vou conceder a palavra ao senhor nesse momento, deputado, porque realmente não é esse o propósito da mesa. Não vou conceder, deputado André Fernandes. Não, por favor, vamos dar prosseguimento ao trabalho. É apenas uma ressalva que a mesa está falando. Tem gente cometendo crime aqui na comissão, senhor presidente. Eu posso levantar uma questão de ordem ou Vossa Excelência? Não, se está cometendo crime, por favor, deputado. Então, obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a lei, e eu estou falando de lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que foi a que veio justamente para ser a nova lei de abuso de autoridade, é muito clara lá no seu artigo 15, parágrafo único, inciso 1. Constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou provisão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aí no parágrafo único fala: incorre na mesma pena quem prossegue com interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Já aconteceu aqui de uns três pessoas que me antecederam, está falando, o depoente está usando o direito dele constitucional de permanecer em silêncio, e está acontecendo ameaça em cima de ameaça. Eles estão cometendo o crime de abuso de autoridade. Começou, inclusive, pela própria relatora. Então, o que eu estou pedindo aqui, senhor presidente, é que tenhamos diretrizes para que daqui a pouco o próximo que venha adquirir não fique dizendo: se você não falar, vamos chamar sua esposa, sua prima, sua tia. O que é que vai virar essa comissão, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Deputado, não houve de maneira nenhuma, não houve essa ameaça, não houve ameaça a ninguém. O depoente está aqui, apesar de ter impetrado vários mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal para que não viesse a CPMI, o depoente está aqui porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele tinha que vir a CPI. Pode exercer, sim, e está exercendo o seu direito de ficar calado. Esse é um direito que ele tem, a mesa está preservando esse direito, não tem problema nenhum. Agora, nem teve ameaça, não vi ninguém ameaçou ninguém aqui e nem houve constrangimento. Nós temos que respeitar o trabalho que estamos fazendo e não podemos trazer esse tipo de adjetivação. Vamos dar prosseguimento ao trabalho com a palavra o senador... Perdão, o senador que eu atrapalho aqui, às vezes, Rogério Correia e Rogério Carvalho. E, mais uma vez, eu estou aqui atrapalhando. Rogério Carvalho é o 8º. Mas a senadora é a 3ª. Quem vem abaixo dela é o deputado Rogério Correia. Eu, mais uma vez, errei com Vossa Excelência, a menos que o deputado queira trocar com Vossa Excelência. Quem está inscrito agora é a senadora Ana Paula Lobato, que não está presente. Eu passo ao 5º inscrito, que é o deputado Rogério Correia, e não o senador Rogério Carvalho. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu vou iniciar solicitando que se passe um vídeo, porque o nosso depoente, o senhor Mauro César Barbosa Cid,
ele disse que está respondendo por aproximadamente 8 inquéritos. Esse vídeo coloca parte desses 8 inquéritos a qual ele é responsável, está respondendo por eles. Estes inquéritos são da pessoa particular do Mauro César Barbosa Cid. Não tem nada a ver com as Forças Armadas ou com o Exército Brasileiro. Então, realmente, o fato dele vir fardado, eu quero separar as denúncias que estamos aqui fazendo, questionando, com as Forças Armadas Brasileiras. Muito ruim. Então, eu pediria a vocês que pudessem passar esse vídeo de 2 minutos. Por favor, pessoal. Tinha telefone. Secretaria mas da Mesa. algumas vezes o próprio Cid respondia por Bolsonaro. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Apesar de o Código de Ética determinar que militares priorizem o interesse da pátria sobre os interesses pessoais ou de grupos sociais, não era assim que Mauro Cid agia. Braço direito de Bolsonaro na presidência, ele é suspeito de ajudar a operar um esquema de rachadinha dentro do Palácio do Planalto. A PF encontrou 13 comprovantes de depósito feitos por Cid na conta de Michele. E não para por aí. Cid também fez de tudo para que as joias dadas pelo governo saudita para o Brasil virassem patrimônio da família Bolsonaro. Quando o assunto era dar um jeitinho, Mauro Cid jogava nas 11. Ele faz ofício, ele telefona para o chefe da Receita, pede para o chefe da Receita interferir. Segundo a PF, ele também despacha um funcionário dele para tentar tirar as joias no último dia, na antevéspera de viajar para os Estados Unidos. Além disso, Mauro Cid fraudou o cartão de vacinação da família dele e do próprio Bolsonaro. E por isso está preso. O esquema teria beneficiado então o presidente Jair Bolsonaro e a filha dele, além do próprio Mauro Cid e a esposa. Mas o mais importante, Mauro Cid era o homem com um plano de golpe no celular. Com o nome de Forças Armadas como poder moderador, o documento sugeria que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, declarasse estado de sítio e colocasse em funcionamento a GLO, Operação Militar de Garantia da Lei e da Ordem. Alguém vai tentar convencer de que essas coisas todas que estavam no celular do Mauro Cid eram ignoradas por Jair Bolsonaro. Como se Mauro Cid fosse o beneficiário de um eventual golpe bem-sucedido. Isso é uma piada. Presidente, eu solicitei esse vídeo porque as denúncias e os inquéritos são muito sérios. Se de fato comprovado, se dará anos e anos de prisão a Mauro César Barbosa Cid. Aí nós vimos a gravidade das denúncias que são feitas e ele mesmo disse aqui que são 8 ou 9 inquéritos. Um deles, esse relativo ao golpe, está na seguinte frase com despacho no Supremo Tribunal Federal: reunir documentos com o objetivo de obter suporte jurídico e legal para a execução de um golpe de Estado. É claro que eu perguntaria ao Mauro César, se ele tivesse disposto, se isto foi orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a articular este golpe do Estado ao qual Vossa Excelência, o senhor, está sendo aqui e está no Supremo Tribunal Federal respondendo por inquéritos e também investigado pela Polícia Federal. Mas nós ficamos sabendo agora, através da imprensa, que solicitou um acesso à informação, a lei de acesso à informação, que a imprensa tem o direito. E a imprensa recebeu a seguinte resposta em relação a e-mails oficiais, ao e-mail oficial do senhor, que não existia absolutamente nada no e-mail oficial. O que deduzimos que o senhor apagou o que estava no e-mail oficial da ajudância de ordem. E isso, evidentemente, é crime. O silêncio que o senhor faz aqui é respaldado pela Constituição. Mas apagar documentos para apagar provas, não. Neste caso, é algo sério, que é mais uma denúncia que é feita ao senhor. Está agora no The Intercept, que fez a solicitação através, repito, da Lei de Acesso à Informação. O senhor fica em silêncio.
Mas como já foi dito pelo deputado Rubens Júnior, o presidente, quando fez uma visita ao Senado em maio, simplesmente disse: cada um para o seu lado, cada um siga a sua vida. É claro que nós precisamos alertar ao senhor que tem um ditado que é muito usado lá nas Minas Gerais: galinha que acompanha pato morre afogado. E o presidente Jair Bolsonaro não está nem aí para isso. Veja bem, o senhor teve no seu celular o que é chamado passo a passo do golpe. A garantia da lei e da ordem que viria em seguinte, com um estádio de sítio decretado. O documento está lá. Eu não vou fazer a leitura dele porque já é de conhecimento público. Mas lá, na assinatura, senhor presidente, está apagado. Colocaram uma folha exatamente em cima do nome que faria ou fez, sabe-se lá, a assinatura ou o nome da garantia de lei e da ordem, do passo a passo do golpe. Estava apagado com uma folha. Eu não sei se foi o senhor Mauro Cid que colocou essa folha para apagar o nome de quem estava lá, porque o senhor mesmo mandou para o seu outro telefone este documento da garantia da lei e da ordem para que eles tivessem sua observação pessoal no outro telefone como se fosse algo importante. É quando a gente tem no telefone e coloca no nosso pessoal algo que a gente quer lembrar. Foi lá que o senhor guardou este material com esta folha que tampou o nome. Ora, quem poderia assinar a garantia da lei e da ordem e o estado de sítio? O ex-presidente Jair Bolsonaro. É esse o nome que estava lá. A pergunta que eu faço, o senhor pode me responder ao final, é a única pergunta que eu lhe farei, já que não quer responder, se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, já tinha assinado a garantia da lei e da ordem, deixado assinado, ou se lá constava apenas o nome dele. Essa é uma questão importante. Certamente a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal estão olhando. Eu sei que o pai do senhor, um general que é muito respeitado nas Forças Armadas, ele está ansioso. Hoje saiu uma matéria que ele está, inclusive, buscando, junto a alguns setores políticos, setores do próprio STF, ver se consegue sensibilizar para que o senhor seja solto. Eu acho que com a atitude que o senhor faz aqui, em nada ajuda. Porque o senhor simplesmente assume para si toda uma culpa que a gente sabe que tem alguém por trás, que seria o principal interessado nesse golpe, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero, nesses 2 minutos finais, relembrar um diálogo que está também de posse do celular do coronel Elcio e do major Ailton, que aparecem também no seu celular falando em golpe, pedindo que o senhor agisse para convencer o presidente da golpe, assim como fez o Lawande, que fez aqui um papelão. E nesse diálogo entre o coronel Elcio, que era o segundo homem do Ministério da Saúde, no Ministério de Bolsonaro da Saúde, ele e o major Ailton falam que era necessário ter ações mais concretas e que, se pudesse, eles pediriam que viesse o comando das tropas de Goiânia para fazer valer aqui a força do que eles chamavam de impedir a fraude eleitoral e dar o golpe de Estado. E, portanto, que eles precisariam de convencer quem estava lá a trazer para cá 1.500 homens armados. Isso é o que estava no celular da conversa deles. E o senhor foi depois indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para estar exatamente nesse comando. O senhor traria para cá esses 1.500 homens, era isso? O coronel, que era responsável, o general, que era responsável, inclusive por retirar o senhor deste comando que foi indicado Bolsonaro, se negou a fazer e teve que ser demitido pelo presidente Lula, porque queria manter o senhor naquela posição. O que o senhor faria lá? Traria estes 1.500 homens para consolidar o golpe do dia 8? O senhor fazia parte disso ou não? Ou era o presidente Jair Bolsonaro? O senhor seguia a ordem dele, que estava foragido, com cartão que o senhor falsificou lá nos Estados Unidos. O senhor tem muito a temer. Realmente o silêncio do senhor pode acobertar o Bolsonaro, mas também não vai livrá-lo da prisão. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, a deputada pela Érica ordem, Rio. Senhor presidente, só um minuto. Obrigado, pela ordem presidente. da condição dos trabalhos, senhor presidente. Pois não.
Eu só gostaria de pedir um entendimento da parte do senhor da seguinte forma: quando algum parlamentar apresenta um vídeo, ele é responsável por todas as palavras ditas no vídeo. Porque quando se apresenta um vídeo de fake news, como foi apresentado agora há pouco, esse deputado ele tem que ser responsabilizado pelas fake news que ele apresenta, pois é uso da sua própria palavra dentro da CPMI, sendo ele podendo ele ser responsabilizado por isso, né? Não há dúvida de que todo parlamentar que expõe um vídeo, ele é o responsável e está tomando como suas as palavras das pessoas que estão falando no vídeo, como essa decisão, inclusive, foi lida aqui na mesa da presidência quando nós afirmamos a possibilidade de que se pudesse usar vídeo na CPI. Então, quem coloca qualquer tipo de vídeo é responsável totalmente por esse vídeo. Passa a palavra ao próximo orador inscrito. Responsável por ser verdade. Deputada Érica Hilton. Obrigada, presidente. A quem cumprimento a todos. De fato, é muito difícil toda a sessão o deputado atrapalhar os trabalhos da CPMI, causar tumulto. Eu aconselharia que o deputado procurasse tratar sua carência em outro espaço. Esse espaço é sério, esse espaço é um espaço de trabalho e é incompatível com este espaço que sejamos interrompidas, filmadas, constrangidas, não só pelo deputado Abílio, mas por outros que assim o fazem, enquanto a senadora relatora fazia sua fala, enquanto o deputado Pastor Henrique Vieira assim o fazia. Peço a Vossa Excelência, presidente, que conduza com ordem os trabalhos dessa CPMI para que sejamos respeitadas enquanto fazemos o uso da nossa fala. Dito isso, senhor Mauro Cid, gostaria de dizer que particularmente me chocou o senhor chegar a esta CPMI vestido de farda, ainda que seja um direito de Vossa Senhoria. É de fato chocante, tendo em vista tudo que envolve o nome de Vossa Senhoria, o senhor chegar ornamentado com as vestes das Forças Armadas, porque tenho certeza que o seu comportamento junto ao presidente, ex-presidente da República e agora inelegível, constrange, envergonha e diminui a reputação das Forças Armadas brasileiras. Senhor Mauro Cid, o senhor sabe por que o senhor foi convocado a comparecer a esta... Presidente, eu queria que... Eu pediria que o senhor me desse mais um minuto, presidente. É porque o senhor Mauro Cid foi homofóbico aqui. O senhor Abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito, e eu peço a Vossa Excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. É verdade. Por homofobia. É só porque... Calma, gente. O senhor tem prova como é que é? Tem a filmagem? É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento da CPI. Santana, é verdade, Arthur, é verdade. Quer dizer que pode mandar ele ir atrás de tirar a carência dele nos outros lugares. Exatamente. Aí isso pode falar. Exatamente. Aí isso pode. Deputado senador Rogério Carvalho. Senador Rogério Carvalho. Aí não dá, aí não dá. E a senadora Simone Tronic. Presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu vou dar encaminhamento à fala. Além de ser... Eu vou decidir no seguinte sentido. Tanto o senador Rogério Carvalho como a senadora Soraya Tronic estão afirmando que ouviram Vossa Excelência fazer essa afirmação. Eu também afirmo, presidente. Eu não ouvi. E o que é que isso tem a ver com homofobia? Isso ele falou, presidente. A presidência... A deputada mandou ele ir atrás de tirar a carência nos outros lugares. A presidência está falando, deputado. Tenha calma. A presidência eu não ouvi, mas outros deputados estão dizendo que ouviram. O deputado Abílio diz que não falou. Então a nossa decisão é a seguinte. Se vários ouviram, presidente. Senhores, a nossa decisão é a seguinte.
Nós vamos fazer uma investigação, vendo inclusive as filmagens, porque se Vossa Excelência falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. E, obviamente, deputado, que se Vossa Excelência de fato agiu dessa forma, vai ter uma penalidade contra o senhor. Senhor presidente. Não há dúvida de que Vossa Excelência será penalizado. Eu não vou. Há um contraditório, Vossa Excelência está falando uma coisa. Tem outros. Nossa, que valente! Que valentão! E por um acaso o Cid é algum tipo de crime? Vossa Excelência quer abolir. Essa mesma fala é um direito que Vossa Excelência tem, deputado. É um direito que Vossa Excelência tem o direito. Quem vai julgar se é crime não é Vossa Excelência. Fique tranquilo. E desde quando tirar a carência? Vamos dar prosseguimento. Presidente, vamos dar prosseguimento. Eu solicito a Secretaria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que envie para a Polícia Legislativa a cópia dessa filmagem das afirmações trazidas aqui por vários parlamentares contra o deputado Abílio, para que se faça a apuração. Questão de ordem, senhor presidente. Que assumiu também. O deputado André, naturalmente, que assumiu também. Questão de ordem. Peço desculpas à deputada. Pela ordem, senhor presidente. Olha só, a imagem é feita de quem está falando, e não de quem fala fora do microfone. Vossa Excelência pode não só perguntar aos dois senadores, mas também ao deputado. Deputada, nós já tomamos a providência e a Polícia Legislativa vai dar um veredito. Vai dar um veredito. Estão deixando eu pedi a Vossa Excelência para que a gente encerrasse. Pois não, pode falar, deputado. Pela ordem, presidente. Só um minutinho. Abílio, por favor. Estou deixando. Abílio, por favor, só um minutinho. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza, senhor presidente. Eu só quero fazer Pela ordem, presidente. Pela ordem, por gentileza. Vou ouvir o deputado Marcos Feliciano. A mesa já decidiu sobre esse episódio, em seguida devolver a palavra à parlamentar, que estava usando a palavra. Presidente, eu só queria entender, compreender em que contexto a senadora falou sobre a carência do Abílio. Porque quando você dá, automaticamente você recebe. Perfeitamente. Só queria compreender. Perfeitamente. Você tem esse direito. Deputada Érica Hilton, por favor, o tempo está parado. Vossa Excelência pode prosseguir com a sua fala. Obrigada, presidente. Bom, não vou entrar nessa seara de baixo nível. Senhores, eu vou pedir para que Vossas Excelências respeitem a fala da parlamentar. Não é possível um negócio desse. Eu tenho sido tolerante com todos, mas temos que respeitar a fala de todo mundo. A deputada está falando, ela se inscreveu, chegou aqui no horário correto, tem direito de usar a sua fala, ela está aqui por uma vontade da população brasileira, como todos nós. Temos que respeitar a fala de todos os parlamentares. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, deputada, em nome desse plenário inteiro. E peço pela última vez que as pessoas se mantenham em silêncio para, respeitando, ouvirem a fala da deputada Érica Hilton. Por favor, deputada. Peço que Vossa Excelência recomponha algum minuto do meu tempo, por gentileza. Será feito, deputado. Pois não. Obrigada, presidente. Bom, dando continuidade... Tu tava gravando porque a gente chamou de gay. E tu não vai processar? Deputado. Presidente, eu vou explicar. Deputado André Fernandes, eu peço a Vossa Excelência que respeite a presidência. Vossa Excelência não está respeitando essa mesa, deputado. E se Vossa Excelência continuar desse jeito, vão ter que tomar providência contra a Vossa Excelência. O que eu não quero. Eu respeito a todos e exijo respeito. Eu disse sempre e repito, eu não vou aceitar que qualquer parlamentar tem que desmoralizar o trabalho dessa presidência. Não vou aceitar. Vossa Excelência, por favor, se mantenha silente e na hora que Vossa Excelência for falar, Vossa Excelência fala o que quiser. Mas ela está fazendo a fala que ela entende necessário. Se Vossa Excelência ou qualquer outro parlamentar entende e se toma por ofendido na fala de alguém, Vossa Excelência tem o recurso do Conselho de Ética. Agora, essa presidência não vai admitir que deputados fiquem interrompendo a fala de outros. Por favor, deputada Érica Hilton.
Presidente, para aliviar o histerismo dos deputados que não compreenderam o que eu quis dizer, usarei o meu tempo para me explicar quando falei sobre a querência do deputado Abílio. A todas as sessões, o deputado parece querer chamar a nossa atenção, parece fazer algo para chamar a atenção. E isso me parece um comportamento baseado na psicanálise, não em questões de gênero ou de sexualidade, que é a única coisa que tem na cabeça dessa gente. Eu jamais entrei nesta seara, isso não é da minha competência. Quem discute essa temática e tende a perseguir esta comunidade não sou eu, é esta gente que está do lado de lá. Quando eu disse sobre carência, era exatamente baseada no comportamento de querer o tempo inteiro chamar a atenção. Eu poderia até aconselhá-lo a adotar um cachorrinho para não se sentir tão só. Era sobre isso a quem eu me referia. O comportamento do deputado não condiz com a posição dessa CPMI. Por isso, toquei no ponto da carência. Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador, porque jamais entraria neste campo num debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Mário Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de Vossa Senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir, é a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de Vossa Senhoria. É isso que está colocado. A importância do depoimento de Vossa Senhoria é tão grande que aqueles que sabem que Vossa Senhoria tem algo extremamente revelador e importante a contar, quer causar caos, desinformação, confusão, ataque, mentira. Mas nós e o povo brasileiro não nos distrairemos com essas tentativas de mudar o holofote daquilo que é central e necessário aos trabalhos dessa CPMI. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia, e assim também exijo. E aqueles que fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Volto então a me referir ao senhor, que é a quem interessa, senhor Mauro Cid, e pergunto a Vossa Senhoria se o senhor sabe o porquê o senhor foi convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Deputada, com todo respeito a Vossa Excelência, da mesma forma que eu me importei, reitero as minhas considerações iniciais. Intimamente entendo que, em razão do escopo das investigações que mencionei, seguindo a orientação da minha defesa técnica e a ordem do habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vou usar o meu direito de permanecer em silêncio. Senhor Mauro Cid, eu pediria a Vossa Senhoria que, quando não for responder, só diga que permanecerá em silêncio para não comer tanto do meu tempo. Tenente Mauro Cid, o senhor não vai responder nenhuma das minhas perguntas. O senhor não pretende responder nenhuma das minhas indagações. Eu continuo com o posicionamento e assessoramento da minha equipe técnica, que me assessorou a permanecer em silêncio baseado no habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Excelente. O senhor tem ideia de que o seu silêncio pode nos deixar ainda mais interessados em saber o que fez quem o senhor está tentando esconder, proteger, que o vosso silêncio pode dizer muito mais do que caso o senhor dissesse alguma palavra. O senhor tem conhecimento disso? Com todo respeito a Vossa Excelência, reitero minhas considerações iniciais. Em razão do escopo de toda a investigação que eu sou submetido, vou seguir o assessoramento da minha equipe técnica e permanecer em silêncio. Bom, presidente, diante do silêncio do depoente e da nossa obrigação de investigar o que ele está querendo omitir, estou protocolando à mesa, neste momento, 2 requerimentos para ouvir na condição de investigados o senhor Jair Messias Bolsonaro e a senhora Michele Bolsonaro, que acho que são as figuras centrais e importantes para que nós possamos ouvir nessa CPMI, que são as pessoas com quem Vossa Senhoria tinha uma profunda proximidade e muito provavelmente não queira nos responder aquilo que de fato é dever de nós perguntarmos, porque deva estar querendo encobrir, proteger ou omitir fatos extremamente relevantes, importantes e necessários na reconstrução da cronologia da tentativa de golpe que ocorreu neste país.
país. Então, por isso, relevarei à mesa esse requerimento para a convocação do senhor Jair Bolsonaro, da senhora Michele Bolsonaro, que acho que são vozes e são figuras importantes nos trabalhos da CPMI, para que nós possamos ouvir. E mesmo assim, sabendo que Vossa Senhoria não responderá nenhuma das minhas indagações, mesmo assim as fareis para que o povo brasileiro tenha conhecimento daquilo que gostaria de perguntar a Vossa Senhoria e para que também fique imprimido em Vossa Senhoria quais foram as práticas que Vossa Senhoria teve ao longo dos 4 anos da gestão Bolsonaro. Bom, então seguirei aqui fazendo as minhas perguntas, começando por... Eu queria que o senhor descrevesse em suas funções do governo passado formalmente. Nós já sabemos que o senhor poderá descrevê-la mesmo. Desde a sua prisão, podemos ver filmadas, porque foram resgatadas diversas imagens do senhor em diversas ocasiões, realizando atividades muito diferentes junto ao ex-presidente, como, por exemplo, filmando, navegando nas redes sociais com o ex-presidente, compartilhando ligações telefônicas, repassando informações ao pé do ouvido, acompanhando ele em eventos de todo porte. O senhor vivia com ele para cima e para baixo, né? Isso é um fato e nós sabemos, e cumprindo às vezes tarefas que não eram tarefas que o senhor deveria cumprir. E o senhor obedecia, recebia a ordem de quais pessoas? O senhor recebia a ordem apenas do ex-presidente da República ou recebia a ordem de outras pessoas para além do presidente da República? Nunca recebeu ordem de nenhum parlamentar? Familiar do presidente? Esposa, filhos, gente que fazia a comunicação do presidente? O senhor não precisa responder, vou fazer as perguntas corridas no tempo que me resta, porque já sei que Vossa Senhoria não irá querer respondê-las. O senhor conheceu ou fazia parte do chamado Gabinete do Ódio, que coordenava e incentivava pelas redes sociais ataque às instituições brasileiras, às eleições e insuflava manifestações golpistas contra o Supremo Tribunal Federal e a democracia do nosso país? Senhor Mauro Cid, podemos dizer que o senhor então andava para cima e para baixo com o presidente Bolsonaro, mas somente com ele e seguindo apenas as suas ordens, ou seguiam ordem de outras figuras além do ex-presidente Bolsonaro? Tenente, além de íntima relação com o ex-presidente, o senhor diria também que tinha uma relação íntima com o cartão corporativo da presidência? Você realizava as compras pelo cartão corporativo da presidência? Ou acompanhava de perto o andamento das compras junto ao cartão corporativo? O senhor tinha autonomia nesses gastos? Por quem eles eram autorizados? Porque ainda que se tenha dito que não é para se tratar do cartão corporativo, o cartão corporativo é um recurso público, é de interesse do povo brasileiro, é recurso nosso. Então é interessante e importante que nós saibamos qual era a relação e a familiaridade de Vossa Senhoria com este cartão. Quem mandava o senhor pagar as contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com dinheiro sacado do cartão corporativo? Era o ex-presidente ou eram outras figuras que faziam este pedido? Senhor Mauro Cid, aonde o senhor estava nos dias 21 de maio de 2019, 10 de julho de 2021, 7 de setembro de 2021 e 1º de maio de 2022. Eu teria outras questões para fazer, mas o meu tempo foi tomado pela confusão histérica que se generalizou neste plenário. É lamentável que o senhor se negue a dar esclarecimentos importantes, inclusive para não ter incutido em si mesmo a única responsabilidade total dos fatos que aconteceram. Nós sabemos que não era de interesse de Vossa Senhoria e Vossa Senhoria não seria o beneficiado da tentativa de golpe. Então talvez essa fosse uma oportunidade para que Vossa Senhoria pudesse falar, esclarecer e mostrar ao povo brasileiro aquilo que de fato é interessante e quem sabe limpar a sua barra que está bem suja. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada. Com a palavra, o próximo orador